paz do Senhor Jesus, meu querido, minha querida irmã. Aqui é teu irmão em Cristo Jesus, teu irmão Isaías do canal Ilustração e Louvor. Olha, quero te pedir para você dar o seu like, né? Compartilhe as nossas mensagens, se inscreva no canal e também ative o sininho das notificações, porque assim quando tiver vídeos novos, o YouTube vai te avisar, amém? Vamos lá, vamos contar mais uma ilustração abençoada para a edificação da tua fé nesse momento. Um moço chegou na loja e viu um aparelho de som muito bonito e decidiu comprar. Fez em algumas prestações que não ficou barato não. Veja só, chegou em casa todo feliz, colocou numa estante, montou as caixas no lugar e colocou o plugue na tomada. O som acendeu as luzes, a coisa mais linda. O sorriso do rapaz era radiante, mas de repente o som se apagou. Consequentemente, uma fumaça tomou conta da sala. O rapaz ficou assustado, pois o som não dava mais nenhum sinal de vida. Então chamou alguém que entendia do assunto, e o rapaz, que foi chamado pelo moço, perguntou do manual. E o moço trouxe o manual do aparelho. Então o rapaz começou a ler. A primeira coisa que a pessoa perguntou se ele tinha lido aquele manual. O moço respondeu que não era preciso, né? O rapaz então tirou o som do lugar e perguntou qual era a força da tomada. O moço disse 220. O rapaz disse, então está explicado. O som está no 110. Você deveria ter lido. Devia ter lido o manual e ele te ensinaria que deveria mudar a chaveta do som para 220. E o aparelho, infelizmente, estava queimado. Vou te explicar esta ilustração. Veja só, todo aparelho de som celular, seja qual for o aparelho, né? Quando a gente vai numa loja comprar alguma coisa, algum objeto, seja o que for, geralmente vem com manual, né? Aquele livrinho para nós ler, explicando como que a gente deve manusear o nosso aparelho, né? Até uma roupa, quando você vai lavar uma roupa, lá naquela camiseta, naquela blusa, tem uma etiquetinha te ensinando como você deve lavar aquela roupa para que não venha correr o risco de manchá-la. Então veja, o nosso dever, antes de ligar qualquer aparelho, de começar a manusear, é ler o manual. Só que nós, né, geralmente não fazemos isso. E esse rapaz fez a mesma coisa. Ele comprou um aparelho e a chave estava no 110. Mas acontece que a rede dele era 220, né? O Senhor, né? O Senhor nosso Deus, como manual, Ele nos deu a Bíblia, a palavra de Deus, né? A Bíblia Sagrada, para que pudéssemos lermos e sermos instruídos, a fim de que um dia futuramente nós não venhamos queimar no fogo do inferno. Porque a Bíblia Sagrada, ao lê-la, nós podemos aprender, né, a palavra de Deus com clareza. E o Espírito Santo do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus Cristo falou, que o Espírito que Ele enviaria sobre nós, nos ensinaria todas as coisas. E quando nós chamamos o Espírito Santo para nos dar o entendimento da palavra,
ele nos ensina como obedecer a Deus. Através do quê? Através da leitura da palavra de Deus. Então ele nos dará o ensinamento correto. Peça para que ele te ensine, pois a Bíblia é o nosso manual. E seus ensinos devem ser praticados com muita clareza, senão seremos queimados, né? Pois há muitas pessoas que vivem do que os outros falam, né? Segue aquilo que os outros falam. O moço queimou seu aparelho por falta de ler o manual, e sua alegria durou muito pouco, né? Minutos e minutos apenas. Mas aquele que lê e pratica a palavra de Deus é semelhante ao homem que edifica sua casa sobre a rocha. É diferente daquele que edificou a casa na areia. Quando veio as tempestades da vida, quando veio as tribulações, a casa não tinha resistência, né? Mas aquele que edifica a sua casa espiritual na rocha, né? Esse tal tem firmeza, né? Esse tal, ele pratica, ele ouve, ele tem a sua estrutura firmada na rocha. Vamos ler aqui a palavra de Deus? Mateus, no capítulo 7, no versículo 24, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, né? E aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Que Deus possa te abençoar a tua vida nessa tarde. Que Deus possa alegrar o teu coração muito. Que o Senhor possa estar com você. Mas quando você praticar esta palavra, né, você não será queimado no fogo do inferno, como esse aparelho foi queimado, como diz essa ilustração. Leia seu manual. O seu manual é a palavra de Deus. Não deixe a sua Bíblia empoeirada, né? Pratique a palavra de Deus. E você assim será instruído pelo Espírito Santo de Deus, porque já no mundo há muitos mestres, há muitos enganadores, mas a palavra de Deus, ela não engana ninguém, principalmente quando nós temos como professor por excelência o Espírito Santo de Deus. Amém? E assim que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica com Deus.